Está acabando a 14ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e, teoricamente, nos últimos dias, o Brasil inteiro falou muito de matemática, que foi o tema da semana nesse ano de 2017. Mas será que isso foi mesmo verdade? Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, proponho que a gente faça uma reflexão sobre como aproximar de fato a matemática, da qual tanta gente tem medo, do dia a dia das pessoas de todas as idades. Porque, como coloca o tema da semana, a matemática de fato está em tudo, mas ela não é notícia. O Brasil está chegando ao fim da sua 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano o tema foi A Matemática está em tudo. E na programação oficial, a gente teve mais de 6.500 ações previstas em todos os estados do país. Nesse ano e no ano que vem, o Brasil está celebrando o Biênio da Matemática. A gente teve a realização inédita no país da Olimpíada Internacional de Matemática e no ano que vem a gente vai ter o Congresso Internacional de Matemáticos. Nos esportes, sempre que um país é sede de grandes eventos, existe a expectativa de que cresça a visibilidade e o interesse pelas atividades esportivas. Por esse caminho, o que se espera também é que despertem novos talentos. Para as ciências, isso não é diferente. O Biênio da Matemática e, dentro dele, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com foco na matemática, buscam mostrar como a matemática está presente no dia a dia de cada um de nós. Como ela não é essa grande vilã que parece quando a gente fala, por exemplo, dos desafios da educação brasileira. Mas se fazer parte do dia a dia significa uma presença frequente nos meios de comunicação, a matemática vai continuar longe da gente. Na mídia, a Semana Nacional até foi notícia, mas como agenda de eventos. A gente não viu notícias sobre as pesquisas matemáticas. A gente não leu sobre a importância em diferentes áreas da nossa vida dessa que é considerada a mãe de todas as ciências. E também não ficamos sabendo mais sobre o homenageado dessa edição do evento, o matemático brasileiro Jacó Palles. Tudo bem que em quase todas as notícias que a gente lê, há conteúdos matemáticos. Mas considerando inclusive que esses conteúdos muitas vezes são mal compreendidos, talvez a gente esteja perdendo boas oportunidades justamente de mostrar como a matemática não é um bicho de 7 cabeças, e sim uma ferramenta que é fundamental para a gente compreender e falar sobre o nosso mundo. Eu sei bem que os grandes veículos de mídia resistem a olhar para si mesmos como tendo uma função educativa. Em geral, eles entendem que essa função é exclusivamente da escola. Já eu entendo que, seja de forma intencional, seja apenas como efeito colateral, a mídia exerce esse papel educativo e muitas vezes é a principal fonte de informação das pessoas. E por isso eu gostaria de ver, ainda que só de vez em quando, um quadrinho como aqueles de Outro Lado ou Saiba Mais, um quadrinho que explicasse a matemática fundamental para a gente compreender uma notícia, por exemplo. Para terminar, eu preciso registrar uma honrosa exceção. O Jornal da USP lançou uma edição especial com o título A Matemática está em tudo. A edição tem principalmente uma bela pauta, que fala da matemática que quase ninguém vê, da matemática que desafia a educação, que invade os jogos, da matemática que transforma a vida, entre outros temas. É material para mais de uma semana de diversão, por isso boas leituras e uma boa semana.